Oi, gente. Boa tarde. Hoje, sábado, dia 29 de outubro. Passando aqui para falarmos aí, né, sobre as notícias do Fogão. Olha, já estamos aí de olho aí nesse confronto contra o Cuiabá, terça-feira que vem, às 19 horas, no estádio Newton Santos. Vai ser a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Bom, ontem nós já tivemos aí algumas informações, tá, do treino do Botafogo, tá, envolvendo aí o Lucas Fernandes, o Saravia, enfim, a gente vai falar a respeito disso. A gente vai falar também sobre o Luiz Castro, né, que até falou sobre esse excesso de lesões que o Botafogo teve ao longo do campeonato, e o Júnior Santos, tá, Júnior Santos que, bom, segundo aí os seus representantes, ele já tem até propostas de outros clubes aqui do futebol brasileiro, mas a prioridade deles para 2023 é o Botafogo, tá bom? A gente vai falar a respeito disso. Antes, já vou pedir vocês encarecidamente para que vocês deixem o like, se inscrevam, para que a gente alcance mais amigos e amigas inscritos. Tudo bem? Vamos nessa então. Olha só, deixa eu começar falando sobre essa questão do Júnior Santos, que tem umas aspas do jogador, inclusive, que eu já vou trazer aqui. Olha, abrindo aspas para o Júnior. Estou muito feliz aqui no Botafogo, o clube me acolheu. Tenho tido todo o suporte para melhorar, consegui ganhar físico, melhorou, o clube tem me dado toda a assistência, desde o preparador físico, o pessoal da alimentação, fisioterapeuta. Conversei com o meu empresário para ele conduzir as coisas e conversar com o clube. Não me falar nada por enquanto porque quero focar nesses últimos jogos. Meu foco está sendo esse, quero dar 100% nos treinos e nos jogos para conseguir os objetivos no Botafogo e ficar com a cabeça boa. Deixando a diretoria e o empresário conduzirem isso. Gostaria sim de ficar, mas meu foco principal está nos jogos e em conseguir levar o Botafogo o mais longe possível, tá? Fechando aspas aí para o Júnior Santos, que já deixou muito claro, né? Apesar de ter aí outros clubes interessados nos serviços dele para a próxima temporada, a ideia dele, né, a preferência dele é de ficar no Botafogo. Bom, trazendo aqui minha opinião, eu falo o seguinte para vocês. Vocês até me perguntaram isso em algumas lives. Pô, e aí, André, o que você acha? Júnior Santos, olha, eu acho que é um jogador muito interessante. Se trata de um atacante ali polivalente, né? Ele atua pela ponta, atua como centroavante também, pelas duas pontas, inclusive, joga como centroavante, joga como referência, joga como segundo atacante também, que foi assim, foi dessa forma, né? Pelo menos na minha leitura, que ele jogou, né, nesse último jogo contra o Bragantino. Tá? Mas existe ali a questão do compromisso orçamentário, não é isso? Aquilo que eu sempre falo com vocês. O Botafogo sempre analisar ali as questões do custo e benefício. Bom, para o Sanfrecce Hiroshima, né, acho que esse é o nome do time lá que tem os direitos econômicos do Júnior Santos, o valor que eles pedem para negociar, pelo menos ali. E, na verdade, né, é um detalhe que ainda falta para a gente, porque quando fala assim, o valor dele no mercado está de 20 milhões, mas isso seria o quê? 90% dos direitos econômicos? Porque, de repente, se o clube japonês quiser chegar e falar assim, olha, Botafogo, eu não quero mais emprestar o jogador, eu gostaria que vocês adquirissem os direitos econômicos do meu atleta. Bom, poderíamos negociar para que esse valor caísse. Não necessariamente o Botafogo teria que ter ali 90%, 100% do Júnior Santos, poderíamos negociar 50%, porque esse valor já cairia. Mas quanto ficaria, Almanac? Bom, o valor de mercado do Júnior Santos fica ali na casa de 20 milhões de reais, é muito dinheiro. Então, para que o Júnior Santos ficasse, eu acho que poderíamos fazer de duas formas, aí eu já acharia bem interessante. A primeira, prorrogar o contrato de empréstimo, não sei se o clube japonês estaria disposto a aceitar, ou a segunda opção, bom, então tá, eles só aceitam negociar vendendo ali pelo menos boa parte dos direitos econômicos, então seria o quê? 60%? E aí a gente negociaria em cima desse valor de mercado do Júnior, para não precisar pagar 20 milhões, porque aí realmente, com todo respeito, eu acho o Júnior Santos um ótimo jogador, mas 20 milhões é muito dinheiro, não é isso? 20 milhões de reais, tá? Porque eu já estou aqui fazendo o câmbio no valor. Bom, falando agora sobre o treino do Botafogo ontem, nosso querido Gilmar do Opinião Play esteve nas atividades do Fogão e trouxe aí algumas informações importantes. A primeira, Saravia e Lucas Fernandes, tá, estiveram presentes na atividade, tá? E o Gustavo Sauer, bom, perdão, deixa eu reformular. Saravia Fernandes e Gustavo Sauer foram a campo e têm chance de ser relacionados para o jogo contra o Cuiabá, tá? Então,
tá aí, né? Podemos ter aí três novidades, né? Deixa de ser, já que nos últimos jogos eles não foram relacionados, mas podemos ter mais, vamos botar assim, 3 reforços, né? Para esse confronto aí contra o Cuiabá. O Lucas Fernandes, eu acho interessante, bom, não desmerecendo o Saravia, tá? Mas o Lucas Fernandes, no nosso meio de campo, tudo bem que no último jogo o Luiz Castro optou ali por um 4-2-4, né? Nós entramos ali com o Tietchan, Gabriel Pires, e nós jogamos com 4 atacantes, não foi isso? Júnior Santos, Tiquinho, Júnior Santos voltando um pouco mais, fazendo um papel ali de segundo volante, né? Flutuando mais no setor ali intermediário do Bragantino, mas não era um meia, né? Ele afundava mais. E os pontas, Vitor Sá e Jefinho, né? Então, assim, caso ele já queira entrar com 3 jogadores no meio de campo, eu acho até interessante ele entrar com Patrick de Paula, Tietchan e Gabriel Pires. Mas é o seguinte, olha, no segundo tempo, o meio de campo tá legal, mas o Gabriel tá começando a ficar um pouco desgastado. Tem o Lucas Fernandes, que nesses últimos 20 minutos pode fazer essa função de meio atacante. O Tietchan hoje tomou a pancada, não tá muito legal. Já tá, de repente, seria interessante ele sair do jogo, o placar já tá, vamos botar assim, dilatado. Bom, sai e bota o Lucas Fernandes, entende? Então, assim, no meio de campo, como as nossas opções, né, Eduardo, Danilo Barbosa, Del Piaz, todos esses estão lesionados, acho que o retorno do Lucas Fernandes seria interessante, né, para a gente ter opções no decorrer da partida. O Saravia é aquela história. O Rafael foi até relacionado no último jogo, mas não entrou. Eu acho que o Daniel Borges fez um jogo até interessante, apesar que na parte defensiva ele tem aqueles problemas de sempre, né? Bola nas costas, tem que melhorar um pouco mais nessa questão. Mas se vocês perguntarem assim, mas você acha então que ele não deveria ser o titular no jogo contra o Cuiabá? Não, acho que ele deveria ser mantido, porque essa tal da meritocracia que o Luiz Castro tanto fala, né, ele leva em consideração nos treinos e nos jogos, o que os jogadores vêm apresentando, né, ou vem rendendo, né, para que ele tome as decisões. O Daniel Borges vem treinando muito bem, nos últimos jogos teve boas atuações, por que eu vou tirar ele do time? É isso que eu quero dizer. O Patrick de Paula fez um bom jogo contra o Fluminense e entrou muito bem no jogo contra o Bragantino. Próximo jogo contra o Cuiabá, por que não dele ser o titular? Caso ele opte por jogar com 3 homens no meio de campo, pode ser que ele venha de novo com essa mesma estratégia que ele adotou ali contra o Bragantino, né, com 4 atacantes. Tá? Bom, e o Gustavo Sauer, que se trata também de um jogador polivalente. Ele se destaca mais atuando pela ponta direita, naquele lado invertido, um jogador canhoto. Mas não deixa de ser uma opção para o meio de campo também. Ele sabe fazer a função de meio atacante. Tá? Bom, Danilo Barbosa continua lesionado, só que para não passar em branco, né? Danilo Barbosa segue lesionado e o Eduardo, que infelizmente, devido à lesão que ele teve na coxa no jogo contra o Fluminense, não joga mais essa temporada. Tá bom? Bom, falando ainda, né, sobre essas questões de lesões, o Luiz Castro, Luiz Castro identifica a causa para excesso de lesões no Botafogo e mostra resiliência, aspas, para o técnico do Botafogo. Nós, treinadores, existimos para resolver problemas, fechando aspas. Bom, é importante isso que o Luiz Castro fala, né, porque o Botafogo foi o segundo time que mais teve lesões ao longo da competição. Nós só ficamos atrás nesse quesito do Corinthians. Mas é aquela coisa. Você está ali tendo problemas, lesões dos seus jogadores nos treinos, nos jogos, mas você tem outras opções. E não adianta, né, realmente ficar ali reclamando e não trabalhar e não buscar as soluções. E é isso que o Luiz Castro vem fazendo. Tanto que nos últimos jogos nós tivemos ali as lesões do Danilo Barbosa, o Lucas Fernandes também, né, do Eduardo, mas o trabalho foi continuando. O próprio Patrick de Paula falou isso na entrevista após o jogo contra o Bragantino. Luiz Castro continuou cobrando, confiando na gente, trabalhando com a gente no dia a dia, nos treinos, nos jogos. E aí que tá. Quando chegou a oportunidade para ele, ele deu conta do recado. Acho que esse é um dos pontos interessantes do técnico do Botafogo, né? Sempre buscar potencializar todas as peças que o Fogão tem no seu elenco, para justamente estarmos preparados para esse tipo de situação. Você tem um baita de um volante hoje que é seu titular, mas ele machucou. Bom, mas o reserva, quando entra bem. O trabalho, né, o dia a dia, todos os caras estão no compasso de evolução. Então você não vai ficar dependendo de um jogador só para a posição, né? Enfim, isso vale para todos os setores. Talvez hoje a sensação que a gente tem ainda em relação a isso é a posição de centroavante, né? Porque o Tiquinho vem jogando, tá tudo bem com ele, mas aquela coisa, se ele não jogar, nós teríamos quem? O Matheus Nascimento. O Matheus que, na minha opinião, é um bom jogador, mas ainda não está muito preparado para, vamos dizer,
aguentar esse tranco, né, de ser o reserva imediata ali do Tiquinho, tá? Mas o Luiz Castro é um cara, um técnico conhecido aí nos seus últimos trabalhos, né, no Porto, de um cara, um professor, né, de futebol, que potencializa jogadores. O que é que eu quero dizer com isso? O mesmo que nós vimos aí, o Tietê evoluir, o Patrick de Paula agora evoluindo, jogadores que começaram até mal, mas no decorrer do trabalho foram evoluindo, né? O Júnior Santos talvez seja uma opção também como essa, por que não de acreditarmos que isso pode acontecer com o Matheus Nascimento, né? Eu acredito que ele evolua com o Luiz Castro também, tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu vou ficando então por aqui nesse vídeo, mais tarde eu volto, vou ver se eu vou fazer uma live ou outro vídeo, e eu mando um abraço aí para todos vocês, saudações alvinegras. Ó, não se preocupem com o que vai acontecer nesse jogo de hoje, tá? O negócio é focarmos, terça-feira, Botafogo Cuiabá, 19 horas, no estádio Newton Santos. Ingressos estão à venda para o público geral, hein? Vambora. Tchau!